Fala galera, eu vou ser bem Luiz Miranda e bem menos o deputado, né? Afinal de contas, eu estou como deputado e nunca deixarei de ser quem eu sou. E talvez foi sendo como eu sou que cheguei até aqui e devo ter errado bastante. Porque até inventar de mexer com política, as pessoas tinham uma admiração muito grande pelo meu trabalho, por tudo que eu fazia, ensinava e tentava demonstrar que era possível para todos nós termos dignidade. E um dos assuntos principais que eu tanto defendi no mundo sempre foi a reforma tributária no Brasil, tendo em vista que países que tinham um sistema tributário mais justo, eles tinham pessoas mais felizes, consumindo com dignidade, tendo acesso àquilo que todo cidadão deveria ter. Essa bandeira minha foi o que me engajou de, vendo a possibilidade de fazer mudanças, vir para o Brasil. E, óbvio, para se fazer mudanças desse nível, a primeira coisa que precisamos combater é uma sonegação fiscal, é a corrupção, né? Você não vai conseguir fazer uma reforma tributária com o Estado sendo tão pesado e tão caro. Agora, eu entro num debate que é inacreditável. A todo momento, eu que defendi o presidente Bolsonaro, levei para ele informações que eram de extrema importância serem investigadas, eram suspeitas claras de provável desvio de conduta de servidores e um contrato que provavelmente será aprovado nos próximos dias, que ele estava em desconforme com grandes indícios de corrupção. Mas não é só esse contrato. São vários contratos dentro do Ministério da Saúde que devem ser investigados, porque é desenfreada as denúncias que chegavam para mim. Não era uma denúncia por mês, são denúncias semanais. E talvez não por eu ter um irmão ali dentro, pelo contrário, de outros servidores e de outras pessoas. Só que quando você não consegue provar e começa a ficar muito pesado, e quando é o seu irmão que te procura, você fala, ó, tem uma pessoa que eu confio. E leva para essa pessoa a informação que, na sua opinião, ela foi entregue com clareza, tanto que quem recebe, o presidente da República, afirma que vai investigar, irá encaminhar para a Polícia Federal. Muito se diz se ele falou ou não falou isso para mim, se de fato é verdade ou não é verdade. Mas o presidente não desmentiu. Ele já até falou que encaminhou para ser investigado. Está tudo certo. Não interessa os detalhes, o que interessa é que ele afirma que recebeu, achou tão sério que encaminhou para ser investigado. Não para a Polícia Federal, mas para o Pazuello investigar. O Pazuello, por sua vez, diz que encaminhou para o secretário executivo. Esse diz que tem, deve ser um documento, imagino, né? Informando que o contrato não tem nada de errado. O mesmo que é acusado de ter algum dedinho nessa história. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque agora, essa semana, eu fiquei calado, que tem hora que você tem que desmascarar a pessoa com gosto, com vontade. Incrivelmente, esse Maximiano é um mau caráter, mentiroso e sociopata. Veio a público dizer que os irmãos Miranda estão mentindo. Eu vou mais longe. Ele diz que o Onyx está mentindo. Ele fala que o secretário Elcio também está mentindo. E pior, ele fala que o presidente da República está mentindo. Apesar de, na minha opinião, ele ter tentado defender o presidente. Não interessa muito se a invoice estava ou não estava, do jeito que ele fala, quando a gente olha para o problema do caso. Mas é claro que todos os documentos foram levados para o presidente naquele momento. E o presidente, e até nem eu entenderia aquele complexo conjunto de documentos do processo, o presidente coloca de lado e foca nas matérias para entender que grupo econômico é esse, que vendeu medicamentos para o Ministério da Saúde e não entregou, que responde por crime aqui no DF de superfaturamento nos testes rápidos, com pessoas presas. Que grupo é esse que estaria vendendo novamente o Ministério da Saúde e que chama muita atenção do presidente ao ponto dele falar que iria encaminhar para o DG da Polícia Federal. E se ele entendeu que era necessário primeiro checar no Ministério para evitar uma polêmica, ele foi assim que ele entendeu, foi o que ele fez. Espero que tudo fique devidamente esclarecido. Mas, antes de eu desmascarar as mentiras do Maximiano e provar que a gente falou a verdade a todo momento, e mostrar que os irmãos Miranda não precisam mentir, que nós fizemos de boa fé, no dia 2/6, eu dei uma entrevista para o CB Poder, né, a TV aqui do Correio Brasiliense, um programa que tem aqui do Correio Brasiliense em Brasília, que é transmitida na TV Brasília, né, passa em conjunto. E nessa entrevista, em algum momento, nós entramos nesse caso. Só que não existia CPI falando do assunto.
e o áudio do meu irmão no Ministério Público Federal, para quem não sabe, que vazou, também não existia. Naquele momento, é a maior prova que eu tenho, tanto para a PGR, para o Ministério Público Federal, para o STF, e para todos vocês entenderem que eu não traí o presidente. Ele foi abandonado. Presidente Jair Messias Bolsonaro, agora eu falo com o senhor, olhando nos seus olhos. Espero de coração que o senhor perca agora esse minuto. Não precisa assistir o vídeo todo, não. O senhor sabe que eu confiei no senhor. O senhor sabe que eu levei essas informações para o senhor tratá-las com a devida seriedade que elas precisavam ser tratadas. E foi assim que o senhor me tratou ali, com respeito. Eu confiei tanto no senhor que, em entrevista, veja bem o que eu falei do senhor. Antes de me deixar no meio dessa confusão, não foi eu que entrei nela. Quando seus funcionários me atacaram dizendo que eu estava mentindo, me atacaram dizendo que a nota era falsa, que os documentos eram falsos, que eles chegaram no Ministério da Saúde antes de ir no senhor documento original, mas nós falsificamos ele. Eles me atacaram. O senhor me obrigou a falar a verdade sem vírgulas. E foi o que eu fiz. Eu não tenho culpa dos desdobramentos que essa verdade, que não poderia ser ocultada, possam lhe parecer. Eu não sou culpado de confiar no senhor. Eu não sou culpado de ter levado as informações para o senhor. Eu não sou culpado de uma oposição entender de que há algo muito grave no assunto e que o seu governo, no caso, segundo o senhor, o ministro e o secretário executivo, não deram as devidas atenções para as denúncias que ali foram lhe apresentadas. Eu não sou culpado. Eu quis lhe proteger. Eu quis lhe defender. Agora, seus filhos me atacam. Os palacianos me atacam. E você coloca a população que estávamos juntos nessa caminhada para me atacar. Quando você dá a entender de que tudo que eu apresentei ali, eu apresentei porque quis. Não, nós somos convocados. Na verdade, mudamos para convidados, porque eu expliquei que eu falaria tudo. Não se preocupe, fala a verdade. Não tem por que esconder. O pior, foi ameaçado de Polícia Federal me investigar, de vir atrás de mim. Não tem problema, pode investigar. Nesse sangue aqui não corre dinheiro público. Não corre mesmo. Talvez, por ter defendido seu nome no início de 2018, eu apanhei muito nas redes sociais. E talvez, por ter dito que A ou B era inteligente, mas que meu voto era do senhor. Eu apanhei muito, porque seu grupo não aceitou eu falar que A ou B era inteligente. Só você era inteligente, segundo o seu grupo. E os bolsonaristas me massacraram nas redes sociais. Ainda nos Estados Unidos, a narrativa era, com tantos negócios que esse cara tem, inclusive investimentos, ele está voltando para o Brasil para pegar foro privilegiado e dar um balão em todo mundo. Dar um golpe. Nossa, como pegou essa palavra. Realmente, teve uma corrida aos bancos. Todos que puderam correr e foram sacando até acabar com o capital de giro da empresa. Com despesas vindo, vocês praticamente liquidaram o meu negócio. Prejuízo mais de 2 milhões de dólares. Devidamente declarado e auditado, para ninguém falar que eu botei no meu bolso. A vergonha que a gente passa por lutar pelo que é certo. A vergonha que eu estou passando por lutar pelo que é certo. Presidente, me tira dessa confusão, combata a corrupção, faça o que é certo. Eu não sou o seu inimigo. Mas esse vídeo, como eu disse, ela é a maior prova de que eu estava com o senhor o tempo todo. Foi o senhor e os palacianos que me atacaram e me abandonaram. Segue o vídeo. Que no meio do ano passado, nós encomendamos um IFA. Nós fizemos todo um trabalho que o mundo inteiro não estava observando, antes mesmo de falar em vacinação em massa. Nós adquirimos toda a infraestrutura e existia um grupo que tinham vendido. Você tem noção? Um grupo que vendeu medicamento para o Brasil, recebeu o dinheiro e não entregou, era um dos grupos que estavam apresentando possível distribuição de vacina. Então o governo chega e fala assim, calma aí, não vamos dar dinheiro para esses caras não, de novo não, vai dar errado. Então o governo trava as vacinas por conta dos intermediários, que já tinham fama de serem Qual grupo você está se referindo? Corruptores, eu não vou falar o nome aqui, mas tem denúncia na Polícia Federal e tem investigação na Polícia Federal. Isso é algo que um jornalismo investigativo, se quiser, mostra. Só que, mais uma vez, para quem que vai o mérito? Vai o mérito para o governo e não querem que o governo mostre que ele tentou impedir também alguns erros que não poderiam ser permitidos. O governo negociou com uma empresa o fornecimento de insumos? Na verdade, quem apresentou as vacinas era o mesmo grupo, pelo menos os mesmos sócios de empresas que no passado venderam medicamentos para o Brasil e não entregaram. Receberam.
E receberam do governo. E queriam vender vacina pra gente. Então a gente teve um problema sério para encontrar a solução de como comprar vacina sem permitir que a corrupção estivesse envolvida nisso. Porque aí você deixa de apanhar para vacina e apanha porque houve corrupção no governo. Então você tentar compor esse meio termo, eu acho que nós podemos até ter errado. Naquele momento era melhor ter comprado e prendido depois os corruptos. O senhor acha que o Pazuello foi injustiçado? Eu acho que o Pazuello foi injustiçado no momento que ele quis fazer e não conseguiu, muitas vezes. Isso eu tenho Inclusive documentado. né? Eu fiscalizava ele, eu denunciei o presidente. Porque hoje eu tenho o meu irmão trabalha dentro do DELOG, Departamento de Importação de todos os insumos. Ele é o chefe de importação. Várias vezes falou assim, eu não assino isso aqui está errado. Eu não assino. E eu tinha que me envolver, levar para o presidente chamava a Polícia Federal, acionava. É muito mais grave do que a população imagina. Só que não é a hora para falar. A hora para falar é quando a gente colocar na cadeia todos aqueles que realmente fizeram mal para a população e fizeram esse índice alarmante que nós temos hoje no Brasil. E o senhor acha, então, que a CPI não está observando isso? E não foi falta da PGR ter entregue, né, a PGFN, todos os órgãos que estão investigando, a PF, ter entregue documentos para a CPI começar a tratar de uma forma mais né, imparcial esse tema. Nós observamos que tem um interesse político. É 2022 a CPI, e não salvar vidas. Se fosse para salvar vidas, certamente nós teríamos aí alguns caciques já na cadeia há muito tempo, porque o desvio de dinheiro público foi um negócio absurdo. A CPI não está e talvez sendo o governo, volto a dizer, talvez o governo tenha errado, deveria ter deixado, com aquela famosa armadilha, dá o queijo, deixa eles comerem e salva as vidas primeiro, depois a gente bota todo mundo na cadeia. Seguindo, eu vou fazer uma apresentação um pouco sobre mim. Quem sou eu? Um deputado foi atacado, disseram que eu tinha vários crimes, vocês podem ver, foi absolvido no TRE, no TSE, nada consta criminal aqui no DF, não respondo a processos criminais, mas sou o tempo todo perseguido. A própria Polícia Civil aponta que eu era vítima de milícia digital, aquela mesma que fez mal a mim. E no dia que prestei depoimento à CPI, eu falei que sabia o que aconteceria comigo, que seria atacado e que iriam tentar me desconstruir, me destruir. O que aconteceu na quinta-feira agora, quando o QLP me fala, na CPI, é o que tentaram me descredibilizar com uma mentira sobre um negócio lá nos Estados Unidos. Eu vou ser perseguido, já disseram que Acompanha eu pedi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Otulino para mim, já Pedi pedi todos os espaços, pedi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Complicado, né? Agora, eu soube por meio de uma nota em um veículo de comunicação que a estratégia é tentar confundir as datas em que os documentos foram enviados. Vou desconstruir mais uma narrativa. A narrativa foi criada por esse aí. É esse cara, o dono da empresa Precisa, Francisco Emerson Maximiano, que foi convocado pela CPI, apresentou uma defesa do presidente na sua mão, né? Assim, e não sua, que é a defesa do presidente, por meio de uma apresentação em que ele faz da seguinte forma. Ele pede primeiro um habeas corpus para ficar de bico fechado na CPI e ele concentra os seus esforços em dizer que o presidente não teve acesso ao invoice, né? Invoice que trata da vacina e que eles negociavam para receber antecipadamente. O que esse mentiroso está dizendo é que o presidente não teve acesso ao documento, então não teria como ele fazer nada. Só que o presidente já disse que fez. Ele já disse que tocou. O que esse mentiroso está dizendo, agora aqui na próxima página, que o valor dos contratos da Precisa cresceram 6.000%, só que eu falei outras palavras no governo Bolsonaro. A Covaxin, empresa que intermediou a vacina, cresceu 6.000%. O foco é todo em tentar eximir o presidente ou o governo de suas responsabilidades. Também pudera, com uma empresa que cresceu 6.000% de seus negócios nesse governo, nessa atual gestão. Interessante essa defesa dele, né? Essa defesa dele não foi para defender das acusações graves dele, mas para tentar ocultar algo muito mais grave, que volto a dizer, conforme vocês assistiram no vídeo quando eu defendi o presidente, acho que o presidente confiou em alguém e esse alguém está muito enrolado nesse assunto. Essas investigações vão comprovar isso. Mas o que esse Maximiano não explica é que ele coloca aqui, ó, solicitamos em concordância, veja o e-mail, na manhã, dia 18 da manhã, em concordância com a RDC 476 de 2021, a autorização excepcional de importação para Covid-19. Enviamos os documentos através do link da página. Aí ele coloca o link do Dropbox. Permanecemos à disposição. Aqui embaixo eu coloco a observação que a RDC de 2021 diz que para concessão de autorização excepcional
O item 5º, o licenciamento, a LI, né, que é o licenciamento de importação, precisa ser registrado no Siscomex. Mas o que precisa existir para que esse registro, por sua vez, possa ocorrer? Vamos ler o que tem dentro da RDC? Eu acho que é de extrema importância que a gente faça essa leitura juntos. O artigo 12, o dossiê para concessão de autorização excepcional e temporária para importação de medicamentos e vacinas da Covid-19, registrados por autoridades sanitárias estrangeiras nos termos do artigo 10, deve ser instituído com os seguintes documentos. Documentos que certeza que ele enviou. Ele é um profissional. Declaração de informação. Trata-se da importação de... Tratasse, um documento que diz, tratasse da importação de medicamento ou vacina da Covid-19 nos termos da Lei número 14.124/2021 ou número 14.125/2021. No caso de vacinas, declaração assinada pelo chefe do Poder Executivo e pelo secretário de Saúde, que ateste o descumprimento do Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ou daquele que vier a substituí-lo no caso da importação ser realizada por estados, municípios e pelo Distrito Federal. Item 3. Declaração que ateste a adoção das estratégias de monitoramento e cumprimento das diretrizes farmacovigilância, farmacovigilância, conforme o modelo anexo a esta resolução. E número 4. Comprovação de registro pela Autoridade Sanitária Internacional, nos termos do artigo 10. E licenciamento de importação LI, registrado no Siscomex. Correto, gente? Então vamos partir do princípio seguinte. Acho que aqui está muito bem explicado o que precisa-se. E nós vamos fazer agora uma leitura da definição de como se registra uma LI. Sabe aquela LI que na noite da sexta-feira o coronel estava pressionando meu irmão e colocou esse mesmo empresário, Maximiano, para falar com meu irmão? No sábado tiveram um papo interessante, que ele precisa explicar a história do pendrive. Diz que o Dropbox estava dando alguns erros, o que continha esses documentos. Meu irmão disse que para ele recebeu todos os documentos, mas estava dando alguns erros. Para resolver o problema dentro do Ministério da Saúde, eles encaminharam um pendrive na manhã de sábado com todos os documentos. É o que eu fiquei sabendo, hein, Max? Tá mentindo isso também? Será que suas mentiras vão parar somente quando você for preso? Quando de fato ficar comprovado que a vacina que começou a ser negociada por $10, uma quantidade de 46 milhões de doses a $10, depois de você sentar com os funcionários do Ministério da Saúde, sem reclamar, os mesmos aceitaram diminuir a quantidade, mas aumentar para $15? Se eles dão uma matemática rápido, a $15, 20 milhões de unidades, dão 300 milhões de dólares. As 46 milhões, que foi a sua oferta, eu acho que até esse momento você tinha boa fé. Nesse momento, você ofereceu 40 e quanto mesmo? Para ver se eu não estou ficando doido. 46 milhões de doses por $10. Isso é o que consta nos documentos do Ministério da Saúde. E você fez uma oferta e um papo estranho mudou isso para 15. Daria 460 milhões, por mais do que o dobro de unidades, e salvaríamos muito mais vidas se naquele momento tivessem fechado dessa forma, o que não ocorreu e talvez nem daria certo, porque até hoje a Anvisa não autorizou a sua vacina. Até hoje ela fala que ela não atende aos pré-requisitos sanitários necessários. O meu irmão talvez não assinaria porque vocês queriam receber à vista. Tentaram dar aqueles jogadinhos, drible da vaca, e tinha um cara lá que combate a corrupção, que não deixou. Mas o que é interessante dessa história toda é analisarmos que você mente quando você encaminhou um pendrive para poder reforçar os documentos que estavam no Dropbox, você mente quando você oculta que esse pendrive existiu, e você mente quando você não entende que o chefe do meu irmão, Roberto, manda para ele mensagem cobrando cadê a LI. E para existir a LI, conforme a RDC, vamos para a leitura aqui na tela, o registro da LI é obrigatório para autorização excepcional de importação. Para o registro da LI, o documento Proforma Invoice, como você enche a boca, como se tivesse diferença, Proforma Invoice é tudo igual. No final, é o espelho daquilo que está sendo importado. Proforma Invoice é essencial, pois somente nele, onde consta todos os dados para o registro da LI.
Como que o chefe do meu irmão está cobrando ele? Claramente, cadê ali no sábado à noite, se ele não tivesse de posse da invoice? Como que isso chegou na mão dele? Magicamente? Isso é um mentiroso, mau caráter, sociopata. É só analisar aquela única foto que nós encontramos sua, única foto, em toda a rede, em todo o jornalismo. Eu falei com vários repórteres. Única da foto que tem aquela sua ali. Você se esconde dos holofotes das fotos, que você sabe o estilo de vida que você leva. Mas nós vamos te pegar. Eu confio na Polícia Federal. Sabe que Polícia Federal é essa? Aqui eu estava aqui, ó, lutando por eles. Eu estava lutando por eles aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa camisa eu ganhei dos caras combatendo a corrupção. Policiais, delegados. Eu não tenho envolvimento com corrupção. Vocês vão me investigar para descobrir que eu comprei um pé de galinha mais barato ou mais caro, porque eu tenho realmente dívida com os meus negócios que estão sendo pagas, graças a Deus. Pouco a pouco, quando eu consigo fazer um negócio positivo? Eu não sou bandido. Um empresário, como tantos outros nessa pandemia, aumentou ainda mais a quantidade de empresários com dificuldades. Mas eu resolvi lutar pelo meu país e abrir mão dos meus negócios. E assim estou fazendo. Quando eu posso, de vez em quando, tento dar um sobressalto para dar conta de cumprir minhas obrigações lá de trás. Um software que eu desenvolvo, eu coordeno o pessoal à noite, trabalho até de madrugada para poder conseguir respirar e sair das dívidas. E não com dinheiro público, não com dinheiro de emenda ou qualquer coisa do gênero. Mas olha só, sabe quem estava fazendo naquela época? Dá uma olhada atrás aí. Olha o que ele estava pedindo. Leram? A autonomia da Polícia Federal. Para não acontecer o que o Onyx fez comigo. Você quer mandar a polícia me investigar para poder me calar. Seu Onyx, eu não vou me calar. Eu só vou desistir quando toda a corrupção dentro do Ministério da Saúde for devidamente combatida. Seja ela, como eu já escutei, por militares, ou seja ela por quem for. E seu Arthur Lira, o senhor trate de encaminhar segurança para mim, porque se acontecer alguma coisa comigo, você é o responsável. Eu não lhe fiz mal nenhum. Pelo contrário, orgulhoso fiquei quando você falou para eu detonar. Porque a verdade tinha que ser esclarecida. Agora estou preocupado se de fato me deixar desamparado sem segurança nenhuma não é uma estratégia. Vocês querem me matar? Vocês querem me apagar? Me calar? Que esse só pode ser. Eu não vou me calar. Eu vou até o fim. Eu estou investigando. Não sou eu, como uma porrada de policiais agora no Brasil estou investigando. Histórias que escutaram, boatos que antes era boato, agora ficou mais claro. As informações vão aparecer. Fora a quantidade de repórteres, eles estão em cima de contratos, documentos, comendo tudo para a gente poder demonstrar que a maior corrupção de todos os tempos, desenfreada, está dentro do Ministério da Saúde. E nós vamos provar. Só para desmascarar o Maximiano, que esse vídeo eu fiz só para ele, de presente para ele. Esse mau caráter, mentiroso. Vamos lá? Site do Sebrae, site oficial. Falando sobre o que é uma fatura pro forma invoice. Fatura pro forma dá início à negociação logo após os primeiros contatos e manifestações de intenção de realização de uma operação comercial. O exportador emite para o importador a pro forma invoice para que este providencie a licença de importação dentro de outras providências. Tentando traduzir para vocês aqui, já que vocês são meus amigos, vocês já devem ter entendido. Era impossível o que ele falou. Ninguém estaria cobrando meu irmão para emitir um LI se não existisse já a Proforma Invoice. E o Onyx fala o mesmo, né? O Elcio confirma, o presidente confirma. Só ele que está falando a verdade. O cara que é investigado, que tem empresas envolvidas com crimes aqui no Distrito Federal, que tem empresa envolvida com indiciamento, inclusive, do Ministério Público Federal e da PF, investigando a questão lá da Global. Esse cara é quem? Quem você, bolsonarista, está defendendo quem? O povo brasileiro ou esse camarada, esse Maximiano? Eu vi bolsonarista, eu vi a Bia Kiss postando o vídeo dele cheio de orgulho, defendendo um cara que ferrou a nossa saúde aqui do DF. Que deputada é a senhora defendendo esse tipo de pessoa? Ou você combate a corrupção, ou você defende bandido. É simples assim. Hipocrisia demais para muitos parlamentares que estão defendendo o errado. Eu só estou defendendo o certo desde o princípio e vou continuar nessa linha. Contra tudo e contra todos. Vamos lá. No dia 22/3, a empresa deixa bem claro que está fracionando o que estava no link Dropbox, dividindo em partes os documentos para a abertura da LI.
onde envia vários documentos e também a invoice. O que ela está dizendo aqui? Bom dia, senhores, bom dia. Conforme solicitado, olha lá, a Emanuela, da Precisa Medicamentos, conforme solicitado. Por que o Ministério solicitou? Porque estava tudo de forma densa, difícil de ter acesso, dava erro na hora de baixar, pediram para enviar em partes. E aqui, esse e-mail aqui é da parte 1. Estamos fracionando os documentos para abertura da LI em formato de autorização excepcional de importação conforme a RDC. E aí eles colocam aqui a informação que nós já sabemos, já estamos acompanhando. Né? Foi tudo que eu expliquei para todos aqui até agora. Então, seguindo, deixa eu passar aqui para a próxima tela. O primeiro pedido de correção foram erros apresentados pelo despachante, onde ele analisa somente dados para registro da LI, que está faltando na invoice. Não cabe dizer sobre erros na invoice, sobre o contrato. O despachante não trata se a invoice tem erros em desconforme com o contrato. Ele não tem acesso ao termo de contrato estabelecido entre empresa e ministério. Porém, foi informado por telefone à empresa as condições de pagamento não estariam de acordo com o contrato, tanto que ao encaminhar a terceira invoice, a empresa, através da senhora Emanuela, diz no corpo do e-mail: já havia pedido essa retificação, né? Já havia pedido essa retificação, deixando claro e evidente que a empresa tinha conhecimento deste erro na invoice, porém foi corrigida somente na terceira invoice, após solicitação formal do Ministério. Então, mais uma vez, esse camarada mente quando ele disse que a empresa já sabia do erro e antecipou a correção. Mentira. Na primeira e na segunda invoice, aqui para o próximo slide, né, a gente tem isso aqui, só para deixar claro para vocês. Na primeira e na segunda invoice apresentadas, as duas estavam com pagamento 100% antecipado. Somente na terceira invoice, após o pedido do Ministério, do dia 23/3, às 22h35, a empresa apresentou a proforma com condições de pagamento conforme o contrato. Do dia 23/3, às 22h54. Ou seja, é mentira a empresa dizer que apresentou a correção da invoice antes do aviso do Ministério. Seu Max, o senhor mentiu para a CPI, para todo o Brasil. Que vergonha! Afinal de contas, que o senhor é um mau caráter, isso já está comprovado. Agora, mau caráter, mentiroso e sociopata, porque eu não lhe acho em lugar nenhum. Eu não tenho uma foto sua, se eu cruzar com você numa esquina, eu não sei quem é. Quem sabe vai ser você, meu algoz, aquele que tentará tirar a minha vida. Eu não lhe conheço, nem o Brasil lhe conhece, ninguém sabe quem você é. Mostra a sua cara, vai lá na CPI, rebater o que eu estou colocando aqui. Apareça. Agora, claro, sem HC. Você não deve nada, por que você quer HC? Eu vou colocar aqui um vídeo, que vocês vão perceber aqui agora. A gente vai tomar as providências. Como determinei que a Polícia Federal investigue esse caso desse deputado aí. O documento que foi apresentado e depois vai ser esmiuçado pelo Dr. Elcio é esse. Este documento foi apresentado no dia 19. O senhor Luiz Miranda e o seu irmão foram até o presidente de posse, a gente acredita, porque ele mostrou hoje, de algo como esse documento. Este é o documento original que necessitou uma retificação, porque diferente do previsto no contrato com o governo brasileiro, ele previa o pagamento antecipado. O nosso contrato não previa o pagamento antecipado, somente após a aprovação da Anvisa e entrega do produto. Então, ele foi recebido pelo Ministério da Saúde em 18 de março, e ele previa o pagamento antecipado, mas já previa 3 milhões de doses, diferente do que andou circulando pelos veículos de mídia como fake news. E nós temos a retificação deste documento, que foi recebida pelo Ministério 23 de março, também prevendo 3 milhões de doses, mas aí prevendo pagamento conforme o previsto em contrato. Bom, eu não preciso dizer para os senhores, todos, que eu não vou defender se a invoice estava ou não estava conosco quando levamos para o presidente. É desnecessário. Se alguém perguntar para a gente, às vezes assim, levamos os documentos que estavam na pasta. Até porque o presidente não olhou nada disso. O presidente focou nas matérias
que já falavam quem era esse grupo econômico, tão defendido por aqueles que dizem combater o errado. Esse grupo econômico, assim, esse grupo de empresas que é tão investigado criminalmente, com indícios muito fortes, mas são tão poderosos, falam de milhões e bilhões, talvez conseguiram ocultar seus rastros até hoje, antes de mexerem com o meu irmão. Eu não sou a melhor das pessoas do mundo, certamente não. Até porque para ser empresário a gente precisa, sabe, ter que brigar com tanta gente, é tão difícil ser empresário nesse país. Só que o empresário sabe a luta que é necessária para você, tem que ser combativo o tempo todo. Acaba perdendo um pouco da essência de ser a melhor pessoa do mundo. Mas eu tento todos os dias ser. E sabe em quem eu me espelho? Sabe quem eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser aquele funcionário público, Luiz Ricardo Fernandes Miranda. Aquele servidor que colocou a sua vida em risco, colocou o seu futuro, inclusive dentro do ministério, em risco, por defender o que é certo. Quando eu penso em ser uma melhor pessoa, eu penso no meu irmão. Eu queria ser que nem ele. Eu tento, mas ele é. E é por causa dele que eu entrei nessa briga. Eu não estou atrás de holofote. Eu não quero ser... Eu já escutei umas besteiras como terceira via. Estou fora disso. Já escutei outras besteiras em governador. Estou fora disso. Até em Senado. Estou fora disso porque eu sou homem de metas. Minha meta é continuar ali como deputado federal, tentando emplacar projetos que façam a diferença na economia do nosso país, no crescimento econômico da nossa nação. Então não preciso de holofote, porque minha meta era a mesma de antes. Eu entrei para defender o meu irmão, porque eu sei que ele está falando a verdade, porque eu conheço o caráter dele. Eu sei que se ele se predispôs a denunciar isso da forma que ele fez, ir para o presidente, é porque essa empresa, ela é um perigo para a nossa nação. E se bem investigada por aqueles que eu confio, estamos juntos. Nós estamos juntos, policiais. O que aconteceu no Amazonas é uma prova de que o inimigo é outro. O que aconteceu na Previdência é uma prova que o inimigo é outro. Eu não sou inimigo, eu sou um guerreiro que vou lutar até o fim, do lado do certo. Tudo bem? Isso fique bem claro. Sempre. E não sou a melhor das pessoas, desculpa não ser perfeito. Mas muitos que me assistem agora sabem que também possuem defeitos. Inclusive os policiais. Inclusive membros do MP, do Judiciário, a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades nos defeitos. Mas caráter eu tenho de sobra. E o suficiente para vir aqui escancarar tudo isso sem medo das consequências. Porque eu não sou covarde. E respondo por qualquer consequência, injustiça que fizerem comigo, maldade que fizerem comigo. Eu já sei que vão fazer. Eu vou até o fim. Vocês vão derrubar um homem, mas esse homem vai derrubar todo um esquema de corrupção. E eu vou fazer. Vocês podem ter certeza. Quanto mais vocês mexem comigo, mais vontade eu tenho de fazer o certo. E aqui, só para finalizar, quando fala que não teve superfaturamento, os preços superfaturados e medicamentos não entregues. Vamos entrar nesse assunto? Para você que defende essa empresa, defende tanto esse negócio, na minha opinião, ele é altamente duvidoso. Segundo a reportagem do Estadão, a Global firmou o contrato com o governo federal na época que o Ricardo Barros, o progressista, era ministro da Saúde. Barros, hoje é atual líder do governo na Câmara, é visto próximo de Max Fiano. É a matéria deles, tá? Eu não sou eu que estou afirmando. A Global vendeu remédios de alto custo ao Ministério da Saúde, mas não entregou. O prejuízo estimado é de 20 milhões aos cofres públicos. O Ministério Público Federal move ação contra a empresa e cobra 119 milhões por danos coletivos. Vai ver na empresa aí, galera. Essa empresa vocês estão defendendo aí, os bolsonaristas. Cuidado, hein, gente, vocês não pagarem aí caro, porque a gente lutou tanto contra a corrupção, né, e agora estamos envolvidos nisso dessa forma. A mesma empresa foi multada em 2,3 milhões pela Petrobras por não cumprir contrato de fornecimento de medicamentos a funcionários da estatal. Eles estão acostumados, né, a dar golpe nos outros. Segundo informou a revista Veja, em março deste ano. O contrato foi assinado em 2015, mas encerrado no mesmo ano, após constatação de fraudes no contrato. Essa empresa que os bolsonaristas tanto defendem, gente. A Precisa Medicamentos, também investigada pelo Ministério Público Federal na Operação Falso Negativo, que apura a venda de testes rápidos contra a Covid a preços superfaturados
e qualidade inferior. O contrato que foi fechado pela Precisa é de 20 milhões. Será que isso é um número misterioso? 20 milhões de doses, 20 milhões devendo para o governo, 20 milhões aqui para o DF. Será que esse cara é supersticioso? Acho que ele gosta desse número 20 milhões. Em São Paulo, diz o Estadão, o empresário Maximiano e suas empresas são alvo de ações de cobrança por atraso de pagamento de impostos. Quer dizer, além de tudo, paga os impostos que são utilizados para comprar vacinas. E dívidas. Né? Aí sim, ele é igual a mim. A gente tem dívida. Ô, meu irmão. O galame é alguma merda. Desculpa pela palavreada, gente. Bota um pi aí, vai. Né? E dívidas. Uma das empresas, a Interfarmácia, é cobrada por antigos sócios que dizem ter assumido dívidas trabalhistas. Maximiano também foi processado por não pagar o aluguel de uma cobertura no bairro de Campo Belo. Esse cara é um piadista, mesmo, falar de moral, caráter. E aí as matérias, né, que vocês podem acompanhar da Petrobras e tudo reafirmando o que a gente coloca, né, e as pessoas que aparecem aí, os 20 milhões devidos, né, e o que está acontecendo comigo. Né? Está claro que estou na mira do gabinete do ódio, mas o meu medo é zero. Já falei isso, o vídeo inteiro eu estou falando isso. A verdade sempre será restabelecida. E vou repetir. O meu único objetivo é combater a corrupção onde quer que ela esteja. Esse deveria ser o objetivo de quem está me atacando hoje. E se direcionassem a energia, principalmente do Palácio, que estão gastando para me atacar no combate à corrupção, talvez não estivéssemos vivendo isso tudo que aconteceu hoje. O governo só passa pelo que está passando, só está sofrendo esse desgaste que está sofrendo, porque não fez aquilo que eu tinha certeza que ele teria feito. Inclusive, na matéria do dia 2/6 do CB Poder, eu deixo isso claro. O governo só está tendo esse desgaste por não ter acreditado no deputado Luiz Miranda, por não ter dado crédito à denúncia que ali eu prestei para o governo. E aí, quando falam de prevaricação, há de se entender que, para ter prevaricação, tem que existir o crime. E aí muitos ficavam enchendo a boca dizendo que não tinha. Agora, a deputada Adriana Ventura consegue apresentar para nós, do Novo, parabéns, deputada, a informação de que o preço inicial da negociação era 10. Mas depois de uma reunião obscura, como aquela do 71 da PM, né, que falou cobrar $1, talvez tenham dito assim, é só uma pressuposição, tá, gente? Não estou afirmando, para depois, daqui a pouco, não tentarem pegar a testemunha e jogar mais um crime sobre ela. Só uma pressuposição. Eu fico imaginando como é que é uma reunião que a coisa muda de 10 para 15. O empresário vem sério, não vou até dizer que nesse momento o Maximiano veio querendo oferecer alguma bola, porque existe um negócio, eu que sou americano, que eu conheço, americano não, eu que vivi nos Estados Unidos, conheço o modelo americano, se chama wholesale. Qual é o wholesale? O que é wholesale? É o preço de atacado. Todas as empresas dos Estados Unidos, e qualquer um que morou lá ou trabalha com o mercado internacional, e aí a China imita, a Índia imita, elas têm um preço que a gente chama full price, que é o preço de revenda. Por quê? Porque tanto para exportação quanto para hospitais, quanto vocês acham que o hospital compra? 1.000 doses, 5.000 doses, 10.000 doses. Então um volumezinho bem pequenininho. Então ele tem um preço full price, que é o preço de $15 até $20 que a gente coloca, que é o preço de tabela wholesale. Como é que a gente trabalha nos Estados Unidos? Quando eu quero comprar um volume maior, eu peço um desconto em cima da tabela wholesale. Provavelmente o seu Maximiano conseguiu de $15 para $10. Ou melhor, deve ter conseguido uns 50%, estimo eu. Ele assistindo esse vídeo vai estar agoniado. Ele falou, como é que o cara sabe? Eu sei porque eu fiz isso milhares de vezes. Inclusive com empresas de suplementos alimentares, que a tabela cheia está lá que o suplemento custa $15, mas o preço wholesale para você que compra acima de 10.000 unidades vai te custar R$7,50, que provavelmente deve ter sido o preço negociado, tendo em vista que a empresa já ganharia muito. Ela afirma que para governos estaduais dentro da Índia custa R$5,30. Então, se o seu Maximiano está pagando R$7,50 ou $8, se ela vende por 10 para o Ministério da Saúde, é uma fortuna que a Precisa ganharia. Estava perfeita a negociação. Mas alguém chama ele e fala assim, e a gente vai ganhar quanto? Imagino, né? Eu estou pressupondo. Ele tem que ganhar alguma coisa, meu amigo. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? Cara, quanto vocês acham que você vai colocar? Diz aí. E alguém fala assim, não, até 15 aqui a gente segura no peito, a gente briga pelo contrato, a gente vai pressionar os servidores a assinar, nós vamos botar pressão, nós vamos fazer uma pressão atípica em cima dos servidores para que todos concordem e no final você vai receber 15.
E aí, para não pagar para a fábrica 15 e chamar atenção, porque você já deve ter dito para a fábrica que vai vender por 10, para evitar um tipo de desgaste e tal, não sei o quê, e a distribuição do recurso ser uma distribuição justa, vamos mandar o dinheiro para um paraíso fiscal, onde não tem como saber quem são os sócios, e vamos fazer a devida distribuição desse recurso lá dentro, com aqueles que estão envolvidos. Quem serão esses, hein? Quem serão esses que em nenhum momento contestaram o aumento de 10 para 15 dólares do dinheiro público, com tantas vidas sendo perdidas? Quem serão esses que não observaram que as vacinas venceriam no mês seguinte, aquelas que estavam sendo negociadas no lote? Se o meu irmão não tivesse segurado, no mês seguinte as vacinas venceriam, no máximo no mês subsequente. Imagina você conseguir fazer importação, distribuição e vacinar a população com a vacina vencendo. Estava tudo errado nesse contrato. Não tem como dizer que, corrigindo a voz, corrigir os problemas. E a questão da validade da vacina? E a questão do lote? E várias outras questões que entorneiam esse assunto, inclusive pagar para uma empresa que não está no contrato. Nunca corrigiram nada. E agora essa história dos 10 para os 15, não tem como ocultar mais o superfaturamento. E, obviamente, o crime, nós chamamos ele de crime contra a saúde pública, para não chamar de corrupção. O que eu venho fazer aqui hoje é o que muitos não têm coragem. Eu tenho. E não tenho medo, e não quero aparecer, não quero títulos especiais. Sabe por que vocês não vão me vencer? Porque eu não tenho nada a temer. Porque eu não tenho interesse em nada. Se eu perder tudo, eu começo do zero. Se vocês acabarem com o meu nome, eu começo do zero. Eu fui engraxate de sapato. Eu vendia jornais nas ruas. Eu venho da pobreza e para voltar para ela eu volto de cabeça erguida. Mas não vou deixar vocês matando mais pessoas nesse país por não fazerem o dever de casa de vocês, que seria comprar vacina o mais rápido possível e vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Criminosos aqueles que tentaram desviar dinheiro da saúde pública nesse momento. E mais criminosos ainda aqueles que se envolveram em questões ilícitas no assunto vacina. Desculpem, tenham um bom domingo, uma boa semana. Espero ter esclarecido para toda a população e para a mídia, e principalmente para os membros da CPI, quem é esse Max Fiano, que precisa ser escutado rápido, mentiroso, mau caráter e sociopata. Um grande abraço a todos.